Nós estamos nessa série de mensagens, a experiência do cenáculo, e hoje eu quero concluir a mensagem que comecei há 2 semanas atrás, chamada O Remédio para o Coração Inquieto. Amém? João capítulo 14, versículo 15 em diante. A palavra do Senhor diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Diga-me, Consolador. Essa palavra também significa auxiliador ou ajudador. Amém? Diga aí, ajudador. Tem alguém precisa de ajuda aí? Aleluia. Amém? Amém? Eu preciso de ajuda? Eu preciso de muita ajuda. E ter essa consciência de que a gente precisa de ajuda é o primeiro passo para você se livrar da inquietude do coração, a inquietação do coração. A consciência de que eu preciso de um ajudador. Tem muita gente vivendo a vida tentando se convencer que é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos de um ajudador. E tem um consolador, um ajudador, um auxiliador divino, que é o Espírito Santo de Deus, disponível. A Bíblia diz que Ele nos foi enviado, e Ele está não apenas conosco, mas em nós. Vira para quem está do seu lado e diga aí, Ele está em ti. Amém? Olha só, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o percebe, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse versículo 18 é muito forte. Não vos deixarei órfãos. Meu Deus. A gente tem percebido, para quem não sabe, nós temos um orfanato na África, atualmente com 17 crianças. Essa semana passada nós tivemos uma boa conversa com os missionários lá, uma videoconferência, combinando a nossa viagem à África. By the way, viagem à África em novembro. Amém? Viagem à África em novembro. Se alguém quiser ir, tiver interesse em ir, converse com a Jussara depois, dê o seu nome a Jussara, a gente te passa informações. Conversando sobre várias coisas, mas dentre elas, a gente tem percebido a diferença que faz na vida das crianças que chegam órfãos e encontram carinho, afeto, cuidado. Como essas crianças se transformam num ambiente de cuidado, de zelo. Aí Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Meu Deus, que coisa linda. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse versículo 21 é muito forte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa linda. Até aqui tá bom, depois a gente continua. Eu quero cobrir hoje com a minha mensagem 20 minutos. Até o versículo 31, do versículo 15 ao 31, eu creio que nós temos tempo para isso. Amém? Amém? Não senti muita firmeza não, mas... Amém. Aleluia. Graças a Deus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Ministra, Senhor Deus, e aplica esta linda e gloriosa palavra em nós, que possamos viver por ela, ser encorajados nela, aprender com ela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Temos falado sobre a experiência do cenáculo, usando esse tema como
uma reflexão no significado simbólico do cenáculo na Bíblia. O cenáculo era um espaço que era construído no alto das casas, no terraço das casas, e na época bíblica era como um sótão que tinha utilidade social para almoços, jantares, encontros sociais e para devoção religiosa também. O espaço em si, fisicamente, não é o foco dessa série de mensagens, mas sim o que ele simboliza. E estamos usando esse nome cenáculo como um símbolo de um ambiente fértil, um ambiente de intimidade com o Senhor, um ambiente onde a presença de Deus ela é tratada com mais proximidade. A palavra do Senhor está patente, está expressa, aonde nós eliminamos os empecilhos, os filtros, as inibições, permitimos que a palavra de Deus trate conosco nua e crua como ela é. O cenáculo simboliza isso porque todas as vezes que vemos um cenáculo na Bíblia, algo extraordinário está acontecendo. Quer seja uma manifestação do poder de Deus, uma cura divina, ressurreição de alguém, ou nesse caso que lemos aqui, apesar do texto não mencionar cenáculo, mas o contexto tem um cenáculo nele, porque dos capítulos 13 até o 17, é uma única fala de Jesus para os discípulos, e tudo isso acontece dentro de um cenáculo. É o último ensinamento de Jesus para os seus discípulos antes da sua crucificação. E Jesus está preparando o coração desses discípulos. E ele começa aqui no capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Não deixe que o seu coração fique inquieto. Não tenham medo. E Jesus está dando os seus ensinamentos mais profundos para os seus discípulos mais próximos. E ele escolhe o cenáculo como um ambiente para derramar isso sobre eles. E o cenáculo, então, apesar do espaço físico não ser literalmente algo que precisa ser reproduzido na sua casa, ou seja, você sai daqui, passa no Home Depot ali, pega uns 4 2x4 e faz um cenáculo na sua... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nutrir um ambiente nas nossas vidas, nos nossos lares, um ambiente em que Deus tenha liberdade para falar conosco, para agir de forma soberana, para que o seu poder seja manifesto e que não tenham empecilhos, interferências no agir de Deus para com as nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vou te dar um exemplo. Esse microfone aqui, só para você ter uma noção, esse microfone aqui ele funciona por ondas de rádio, é um microfone sem fio, e a base dele está lá naquele monte de aparelho ali. Uma outra coisa que também funciona com ondas de rádio é a internet, o Wi-Fi. E a gente precisa da internet aqui, não necessariamente internet, mas a gente precisa de um sinal de Wi-Fi aqui, porque é pelo Wi-Fi que a gente controla a mesa de som, ali atrás com o Vini. O Vini, às vezes a Emily está ali atrás hoje, ela está controlando o som, quando precisa eliminar o microfone, ela dá mudo do microfone, dá volume, tira volume, põe grave, tira grave, tudo e tal. E tudo isso acontece por uma comunicação sem fio, pelo Wi-Fi. O que acontece é quando o roteador do sinal do Wi-Fi está muito próximo da base daquele microfone, esse microfone aqui tem interferência. Um sinal interfere no outro e esse microfone começa a falhar. Ele começa a falhar. Ele dá... e fica falhando, porque um sinal interfere no outro e confunde o aparelho, porque tem interferência. Diga comigo, interferência. Diga só, diga interferência. Para que o microfone funcione bem, o roteador não pode ficar muito perto da base, senão o sinal rádio do Wi-Fi interfere com o sinal rádio do microfone. Quem está me entendendo? Por isso que tem que estar mais distante, o roteador tem que estar distante do microfone, da base do microfone. Da mesma forma, tem coisas que precisam estar distantes do ambiente de comunhão entre você e Deus, porque elas interferem na sua habilidade de receber o que Deus está dando. Quem está me entendendo? E é uma coisa impressionante como que existem pessoas que têm um relacionamento raso com Deus, porque Deus não é um Deus raso, Deus é um Deus profundo. Mas a profundidade de Deus, ela só é sentida quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele. Quem está me entendendo? Amém.
Eu vou te dar um exemplo que eu dei no primeiro culto hoje. Existem pessoas aqui que eu conheço há poucos meses. Tem pessoas, esse companheiro aqui, por exemplo, eu conheci ele hoje, né, guerreiro? Conheci o seu nome de novo? Valdeni. Conheci o Valdeni hoje. Tenho um carinho grande pelo Valdeni. Se o Valdeni precisar da minha camisa, eu tiro para ele. Vai estar meio molhada, Valdeni, você me desculpa. Mas eu tiro e dou para ele. Valdeni tem um carinho grande, mas eu conheci ele hoje. Eu e o Valdeni, apesar do Valdeni, você torce para que time, Valdeni? Precisa melhorar. Brincadeira. Eu e o Valdeni, apesar de não termos muita afinidade, apesar de eu não saber qual o filme favorito dele, qual comida que ele gosta de comer, eu não sei os detalhes dele. Se é chapecoense, deve ser catarinense. De Santa Catarina. A gente vai descobrindo, mas o que eu sei a respeito dele é muito pouco. Então, a minha habilidade de me relacionar com o Valdeni, por enquanto, ela é muito rasa. Tem pessoas aqui que eu conheço há anos. O Nid, por exemplo, deve ter uns 20 anos que eu bato cabeça com o Nid aí, para cima e para baixo. Eu e o Nid, se precisar o Nid dorme na minha casa, eu durmo na casa dele, ele come lá em casa, eu como na casa dele, eu chego na casa dele, não vou abrir a geladeira porque ele não vai brigar comigo, mas, brincadeira. Mas o Nid, eu tenho intimidade com o Nid, a gente tem brincadeira que um faz com o outro, tem coisa que eu falo para ele que só ele entende, tem coisa que ele fala para mim que ele não vai falar talvez para todo mundo, porque a gente tem intimidade de relacionamento, você está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém? Esse é um segundo nível de relacionamento. Agora, a minha esposa já é um outro nível de relacionamento. Com a minha esposa eu tenho uma intimidade com ela que eu não tenho com ninguém mais. Eu posso contar umas coisas para ela que eu não posso contar para mais ninguém. Você está me entendendo? Ela sabe onde eu guardo as minhas cuecas. Por quê? Você acha que o pastor não usa cueca? O pastor usa cueca também. Ela sabe o cheiro das minhas meias. Sabe e volta para casa. Tá morando lá em casa, junto comigo. Valente, essa coroa dela é enorme. Deus vai dar para ela um carrinho de mão só para carregar a coroa dela na igreja, no céu. Diga comigo, vigia. Vocês estão entendendo? Níveis de relacionamento diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não significa que um é melhor do que o outro é melhor do que um, nada disso. Só significa que existem intensidades diferentes de aproximação. Você está me entendendo? Da mesma forma é com o Senhor. Ou seja, eu não sou íntimo do Valdeni, não é porque o Valdenir não tenha coisas fascinantes para se descobrir a respeito dele. Muito pelo contrário, eu tenho convicção que o Valdenir é um camarada super gente boa, super bacana, precisa mudar o time, mas é um cara que está intenso ali. O fato de eu não ter intimidade com ele é simplesmente pelo fato de que a gente ainda não tem esse nível de aproximação. Mas vai começar na quinta-feira, não vai? Quinta-feira vai começar? Quinta-feira, Valdeni vai no futebol, vai ter... Vai começar essa aproximação. Quem está me entendendo, queridos? Amém. Da mesma forma é com o Senhor. Tem muita gente que se relaciona com o Senhor de forma rasa. E eu me questiono, como que as pessoas se contentam em se relacionar de forma rasa com um Deus profundo? É como se Deus fosse um oceano, mas as pessoas só exploram os primeiros 1,5 metros de Deus. Deus é muito profundo, Deus é muito além daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Ele é muito mais amplo, Deus é infinito. E é impressionante como as pessoas se contentam em ter uma experiência rasa com um Deus infinitamente profundo. E eu me pergunto, meu irmão, será que nós não estamos dando a devida atenção e imprimindo os devidos esforços para edificar um cenáculo nas nossas vidas, a fim de experimentar a profundidade de um Deus que vai além daquilo que eu posso descrever? Deus quer que você experimente tudo a respeito dele. Tem gente que só quer o Deus provedor. Ah não, se Deus me ajudar a pagar meu aluguel esse mês é suficiente. Está muito raso. Ah não, eu quero que Deus me cure. Eu estou com uma dor de cabeça, uma febre aqui. Peguei Covid, preciso que Deus me livre. E não sei o que. Está muito raso. Se tudo que você quer é o Jeová Rafá, está muito raso.
Está muito raso. Ah, não, eu quero que Deus salve o meu casamento, que Deus me, não sei o que lá, não sei o que lá. Está muito, Ele quer muito mais do que salvar o seu casamento. Ele quer te transformar numa melhor esposa, no melhor marido. Ele quer transformar você num discípulo. Ele quer colocar você numa posição de amor genuíno, pleno, manifesto, em direção a todos aqueles que estão à sua volta. Aleluia. Ele quer que você experimente todo Ele, porque Ele é bom, Ele é grande. Essa palavra bom, Deus é bom, ela significa, sabe o que? Ela significa que Ele é grande. É quase que sinônimo com a palavra gordo, farto, não gordo de gordura, mas gordo de fartura. Eu não sou gordo, eu sou farto. Você ri não, Ronan? Vigia na terra. Fica sem ceia mês que vem. Quem está entendendo? Ele é farto. E a sua fartura é muito mais ampla do que o meu problema é intenso. Se você tivesse entendido isso, meu irmão. A fartura de Deus é muito mais ampla do que o meu problema é intenso. A fartura dele é muito mais ampla do que a minha limitação está presente. A fartura dele é muito mais ampla do que os meus equívocos, erros e as minhas decisões equivocadas do passado. A fartura dele é muito mais ampla do que a minha necessidade. E a minha questão é, será que nós estamos experimentando Deus apenas a partir da perspectiva da nossa necessidade? Será que você está chegando num oceano, aí você enche uma garrafinha dessa aqui de água, leva para casa, coloca na cômoda do seu quarto e chama aquilo de Deus? Diga comigo, cenáculo. Diga comigo, profundidade. Diga mais forte, diga profundidade. E Jesus está ensinando coisas profundas para os seus discípulos nesse ambiente. A palavra existe ou não? Cenacular. Não, Jussara foi procurar essa palavra, não existe, essa palavra fui eu que escrevi, eu que inventei, invenção minha, está declarado, qualquer pessoa que usar, você sabe que está copiando o pastor Diego. Nós vamos mandar uma carta para o Aurélio. Você sabe o endereço do Aurélio? Um ambiente cenacular nas nossas vidas, coloco isso entre aspas, por enquanto, porque vai aparecer no dicionário daqui a pouco. Jesus está dando esse ensinamento profundo para os seus discípulos com a finalidade de quê? De impedir que o coração deles permaneça agitado, inquieto, atribulado, oprimido. E esse não é justamente o mal do século? O coração estressado, ansioso. Está todo mundo ansioso, está na moda. Está na moda. As pessoas falam sobre essas disfunções psicológicas, está tudo na moda hoje. Ansiedade está na moda, tudo isso está na moda. Eu não sei como é que são as siglas em português, mas o ADHD, disfunção de atenção, déficit de atenção que fala, né? Déficit de atenção, e déficit de não sei o que, déficit daquilo lá, para tudo a gente tem um nome, para explicar, a gente explica tudo, é tudo tecnicamente explicar, a gente só não tem solução. A gente só não tem solução. Porque esses medicamentos psiquiátricos, eles não tratam a condição, eles tratam o sintoma. Então a ciência não oferece tratamento para essas coisas. Como, afinal de contas, na minha opinião, a resposta disso, ela tem que residir na fé. Então é uma discussão que eu comecei com você, uma discussão no nível da fé, no nível da espiritualidade. Qual é a prescrição de Jesus para o coração inquieto? E é isso que nós estamos abordando nessas últimas semanas. Eu quero revisar com você. Nós falamos até hoje, na semana retrasada, falamos sobre retomar o controle, falamos sobre renovar a fé e recalibrar a esperança. Essa foi na primeira semana. Se você não ouviu, corre no YouTube, depois assiste, eu creio que vai te abençoar. Na semana passada, falamos sobre conhecê-lo,
amá-lo e obedecê-lo. E é interessante isso, porque precisa acontecer nessa ordem. Você não ama a quem você não conhece. Quem está me entendendo? Né? Eu faço atendimento com casais, às vezes que estão para casar e tudo e tal, e faz gabinete pré-nupcial, né? E a gente, às vezes a gente pergunta, né? Vocês estão casando por quê? A gente está casando porque, pastor, eu amo ela, amo ele. Ama nada. Ama não. Tá cheio de hormônio, tá com paixão, você tá com um pensamento em coisa que não deve, mas amar não. Amar não. Como que você ama ela? Você só vê ela de maquiagem no sábado à noite, no cinema, no teatro, no restaurante, todos os cenários perfeitos. Você já viu ela quando acordou de manhã, aquele cabelo, sabe quando a progressiva tá... Progressiva tá se esvaindo. A progressiva tá devagar. Está regredindo? A progressiva está regredindo aos poucos, está na marcha ré? Você já viu ela um dia antes do dia de fazer a unha? Já viu? Você já sentiu o bafo dele de acordar de manhã sem comer nada? Já sentiu? Não, então não ama. Isso é paixão, isso é uma paixãozinha. Amor não. Amor, meu filho, se constrói com anos. Eu achava que eu estava feliz por ter casado com a Jane. Achava que eu estava feliz. Hoje, depois de quase 9 anos, que eu estou descobrindo como que Deus é bom comigo. Eu estou começando a dimensionar o tamanho da bondade de Deus para comigo. Porque eu estou descobrindo essa mulher. Cada dia que passa eu descubro um pouquinho mais dela. A primeira coisa que eu fiz como ministro do Evangelho, a primeira cerimônia que eu fiz, foi a renovação de votos do irmão argentino e da irmã Neuza. Quem lembra do irmão argentino e irmã Neuza, amém? Deve estar assistindo o culto agora, irmão argentino, irmã Neuza, beijo para vocês. Foi a primeira coisa que eu fiz, 35 anos de casado, 35 anos de união. Eu tinha 24 anos de idade, na época. Foi a primeira coisa que eu fiz como ministro, pastor da igreja mesmo. Foi a primeira cerimônia assim que eu fiz. Foi a renovação de votos da irmã Neuza e do irmão argentino de 35 anos de união. Bodas de... Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Boda de alguma coisa muito legal. Quando eu estava fazendo essa coral, exatamente, bodas de coral. Quando eu estava fazendo essa cerimônia, um foi dar os seus votos para o outro, e eles escreveram os próprios votos, e tudo e tal, renovaram os votos. Aí você pode sentar e ouvir com respeito. Não, isso aí é amor de verdade. 35 anos, amor. 35 anos lavando meia suja, sentindo bafo de acordar de manhã. 35 anos. Tem 35 anos, tem dia bom, tem dia mais ou menos, tem dia ruim, tem dia que você quer esquecer. Você sobreviver 35 anos e ainda querer voltar para a mesma casa, dormir na mesma cama depois de 35, isso é amor no mundo. As pessoas não se casam por amor hoje em dia, porque não se conhecem. Amor é conhecer. Quem está me entendendo? É conhecer. Por que você acha que há 50 anos atrás, quando os casamentos era tudo arranjado os casamentos, João? Os pais iam lá, pegavam o Noah, e na idadezinha dele mesmo já encontravam um pai de uma menininha aqui, e juntavam e tudo, ó, menininha aqui, o Noah, você vai casar com essa menininha, você vai casar com o Noah, daqui a 25 anos vocês vão casar, tá definido. Pagava o dote e tudo e tal, pum, estava arranjado. Ele não tinha escolha. Casava e ficava casado o resto da vida. Hoje, que todo mundo pode escolher, a taxa de divórcio é maior do que 50%.
casamos porque eu amo. Ama coisa nenhuma. Amor à primeira vista. Para cima de Moá. Amor se constrói. Amor é com conhecimento. Amor é com informação. Quem está me entendendo? Ele diz, tem que conhecê-lo, amá-lo, porque quando eu conheço a Jesus, é impossível não amá-lo. E aí, o fruto desse amor é obediência. E amor é a melhor motivação para a obediência. Não o medo, porque tem muita gente que obedece a Deus pelo medo do que pode acontecer se não obedecer. É eficaz, mas não é sustentável. Vai chegar um dia que gera desgaste, gera cansaço. É muito melhor obedecê-lo pelo amor, porque aí eu não preciso nem entender o porquê. Não faz diferença para mim. Por que a palavra de Deus diz o que diz? Por que não? Por que não faz diferença? Porque eu amo Ele. Eu amo Ele e eu tomei uma decisão. Eu vou seguir os seus mandamentos. Quem está me acompanhando? Segui-lo por amor. Por que você acha que a Jane me obedece? Em absolutamente tudo. Acho que deu errado, hein? Ai, Jesus. Vira para quem está ao seu lado e diga, conheçam. Ame-o. Obedeçam. O assunto de hoje são mais 3 pontos. Então nós começamos com retomar o controle, renovar a fé, recalibrar a esperança. Semana passada falamos sobre conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. O assunto de hoje é aceitar a sua paternidade, ecoar os seus mandamentos e receber o seu ajudador. Diga comigo isso, diga, aceitar a sua paternidade, ecoar os seus mandamentos e receber o ajudador. Quando ele começa, o discurso que lemos hoje, que está inserido num discurso maior, mas a parte que lemos hoje, o trecho que lemos hoje, no versículo 18, ele faz uma afirmação fortíssima. Põe para nós na tela, fazendo favor, João 14, 18. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu estava lendo um comentário bíblico ontem à noite, na madrugada de ontem para hoje, lendo um comentário bíblico a respeito desse texto, e o comentarista estava falando sobre os documentos modernos de adoção, que um pai, ele pode deserdar o seu filho, se ele quiser. Ele pode deserdar um filho biológico, mas pelos documentos de adoção, um pai adotivo não tem autorização de deserdar um filho adotivo. Olha como isso é forte, simbólico e poderoso. E isso para mim é muito forte. Fica comigo mais um minutinho, eu já estou terminando. Não precisa se preocupar não, que eu sei que você está com fome. Isso é poderoso para mim porque ilustra um entendimento errado que a nossa mente ocidental tem sobre o conceito de adoção. A mente ocidental vê o filho adotivo como um pouco inferior ao filho biológico. Por quê? Porque o filho biológico é minha carne e meu sangue. O meu sangue está correndo nas veias do meu filho biológico. O filho adotivo, não. O filho adotivo, ele é quase filho biológico. Vocês estão entendendo? Então a gente diz o filho adotivo e o filho de verdade. A mente oriental entende o conceito de adoção completamente diferente. Por quê? Eles valorizam a questão escolha. O filho biológico eu não escolhi. Eu não escolhi o Noah do jeito que ele veio. O Noah parece filho da minha sogra. Não estou dizendo que não escolheria. Principalmente porque ela está aqui. Brincadeira, gente. Eu não escolhi. O Noah vem com cabelo loirinho. O Joshua vem com cabelo pretinho. O Noah vem com aquele cabelo ondulado, caracolado, aquela coisa que mexe. O do Joshua
do Joshua veio igual o meu. Que inclusive também já está dando sinal de que vai embora. Ou seja, eu não tenho como escolher. O Noah veio com um temperamento. O Joshua, outro completamente diferente. Eu não escolho, porque veio o que veio. É uma loteria, campeão. Veio o que veio. O adotivo não. O adotivo eu escolho a dedo. Quem está me entendendo? Então a mente oriental entende a adoção pela seguinte perspectiva. A mente oriental entende o filho adotivo como superior ao biológico. Por quê? O filho biológico, ele ainda precisa ser adotado. O adotivo já foi escolhido e assumido. O biológico não. O biológico ainda precisa ser adotado pelo pai. Quem está me entendendo? Aí a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de sermos chamados, que Jesus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E somos filhos por adoção em Cristo Jesus. E Ele mesmo disse: eu não vou deixar você na orfandade. Eu assumo a sua paternidade. Eu sou o seu pai. O pai que não lhe faltará nada. Inclusive quando os discípulos pediram a Jesus, disseram: Jesus, ensina-nos como orar. Jesus podia ter ensinado um monte de coisa. Ele podia ter dito: Deus poderoso que habita na luz inacessível, o Deus supremo, o Deus soberano, aquele que era, é e há de vir, o amém, o Deus, o Cordeiro de Deus, aquele, o Salvador, e não sei o que, o Criador do universo. Ele podia ter dito qualquer título para Deus e todos eles seriam verdade, mas ele escolhe dar um título relacional. Ele diz assim: vocês vão começar a orar da seguinte forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos permita que caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Tudo começa com o entendimento de que Ele é Pai. Tudo começa por aí. Diga Pai. Diga mais forte, diga Pai. Diga mais forte, diga Pai. E o problema é que nem todos nós temos uma experiência de paternidade terrena positiva. E isso é uma ferramenta que o diabo usa para corromper e fragmentar nos nossos corações a revelação do Pai Celestial. Porque nos relacionamos com o Pai Celestial da mesma forma como nos relacionamos com o Pai terreno. E o objetivo do Espírito Santo é desconstruir esses conceitos formulados nos nossos corações, conceitos previamente formulados. O que é um conceito previamente formulado? É um conceito, são preconceitos que aplicamos ao Pai Celestial por conta de experiências que tivemos na terra. Aí quando ele diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ele está dizendo: a minha paternidade é uma paternidade completa, sem igual, sem falhas, sem rupturas, sem rachaduras. A minha paternidade é uma paternidade completa, inteira, profunda, genuína. Não vos deixarei órfãos. E o problema é que tem muitos de nós que vivemos a vida como órfãos de um pai que está de braços abertos. E não é justamente essa a história do filho pródigo? Um filho que por opção se afastou do amor do pai. Achando ser autossuficiente apenas para descobrir
que não havia nada mais acolhedor e protegedor, ou protetor, do que o amor do seu pai. E quando ele retorna para casa, o pai que podia olhar para ele com olhos de julgamento, de decepção, olhos de contradição, ele olha para o seu filho com olhos de amor. E a Bíblia diz que com braços estendidos, ele correu ao encontro do seu filho. E diz: vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, mas agora reviveu. Diga comigo: paternidade. Nós precisamos aceitar a paternidade de Deus. Eu não vou ter tempo de falar dos outros dois que eu mencionei, mas a gente continua na semana que vem. Eu quero concluir com isso, mostrar para você que a paternidade, principalmente no tempo bíblico, mas isso ainda é real hoje, a paternidade determina identidade. Na Bíblia, quantas vezes você já não viu um personagem bíblico ser introduzido e diz: fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal? Por quê? Porque a paternidade identifica a linhagem, identifica as características, identifica a posse, identifica a herança, identifica identifica influência, identifica a experiência, identifica histórico. Você está me entendendo? A paternidade é parte da identidade. Por isso que o cego de Jericó, ele estava sentado lá e Jesus estava passando próximo, e ele ouviu aquele burburinho, e no seu coração ele foi tomado de um ímpeto, e ele gritou e bradou por ouvir dizer que Jesus estava próximo. Ele bradou e gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque a paternidade, a linhagem, nesse caso, é uma paternidade simbólica, uma paternidade profética, melhor dizendo. Nesse caso, Jesus estava sendo identificado pelas vitórias de Davi, pelo reinado de Davi, pela realeza de Davi. E ele estava sendo colocado não como Deus, mas como rei sobre Israel, assim como Davi foi. Você compreende? Aí ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem identidade, eu não vou deixar vocês perdidos. O que é necessário a aceitação de uma paternidade que é frutífera. E quando você aceita a paternidade, você aceita a herança, você aceita a autoridade, você aceita a influência, você aceita também responsabilidades. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Na nossa prescrição de hoje, o remédio para o coração inquieto é aceitar a paternidade do Pai Celestial. Ecoar os seus mandamentos e receber o Consolador. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Na semana que vem a gente dá continuidade a esse raciocínio. Mas eu sinto que Deus está nesta manhã, começo de tarde, Deus está desconstruindo o estrago de referências irresponsáveis, que produziram conceitos errôneos, enfermos nos nossos corações. Existem pessoas que inconscientemente, elas não conseguem enxergar a Deus como Pai. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está quebrando essas barreiras hoje. Quem está me entendendo, queridos? Porque paternidade não se nega.
Aleluia. Aleluia. E somos filhos. Filhos pela fé. Aleluia. Filhos pela fé. Aleluia. 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 Coloca para mim, fazendo favor, Efésios capítulo 1, por favor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Efésios capítulo 1. Rapidamente, por favor, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga bem forte comigo, diga: Ele me abençoou. Ele me abençoou. Olha só, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diga comigo: Ele me elegeu. Ele me elegeu. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga comigo: Ele me abençoou. Ele me abençoou. Ele me elegeu, Ele me adotou. Versículo 6: Para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga comigo: Ele me abençoou, Ele me elegeu, Ele me adotou. Você tem um Pai que não está sujeito às coisas desse mundo. Uau, meu Deus. E eu creio que Deus está restaurando isso no coração da igreja hoje, em nome de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado. Aperte essa mão, deixe a virtude do Senhor fluir através da sua vida neste momento. Eu peço que os ministros estejam de prontidão aqui, pastor Ronan, pastora Fernanda, evangelista Geraldo, evangelista Eronidson, estejam aqui de prontidão aqui na frente. Se você sentir no coração o desejo de receber uma oração específica, baseado naquilo que você ouviu hoje, você tem a liberdade de, no momento que você quiser, você pode sair do seu lugar, vem à frente, esses irmãos vão estar aqui de prontidão para orar por você. Queremos ministrar sobre a sua vida hoje. Eu creio que hoje é um dia de cura no meio da igreja do Senhor. Tem muita gente que vive com o coração inquieto, simplesmente porque nunca aceitou a paternidade de Deus. Nunca aceitou essa identidade que vem com a aceitação da sua paternidade. E eu creio que isso mudará na sua vida hoje, em nome de Jesus, porque Deus, de forma sobrenatural, Deus vai curar o seu interior, a respeito de tudo aquilo que te fere, que te impede, que são barreiras erigidas
no decorrer da sua história, te impedindo de enxergar a Deus como Pai que Ele é, de braços abertos para te receber. E Jesus diz: eu não vou te deixar órfão. A orfandade não faz parte da sua identidade. A orfandade não faz parte de quem você é. Meu Deus. Meu Deus. Não importa quem lhe rejeitou, o que importa é quem te aceitou, quem te abençoou, quem te elegeu e quem te adotou. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pai Celestial, obrigado a Deus. Tua presença no meio do teu povo, ó Pai. Obrigado pela forma como o Senhor se manifestou no nosso meio hoje, como o Senhor, com tanto carinho, fala a nós, ó Deus, com amor, com apreço, com zelo. O Senhor trata com a tua igreja, com os teus filhos. Eu peço, ó Pai, que esta palavra possa encontrar espaço nos nossos corações, que ela seja aplicada em nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Que as nossas vidas possam reverberar essas verdades ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Senhor, despeça-nos da tua paz, nos dê uma semana abençoada de vitória na tua presença. Multiplica em nós, ó Pai, a tua graça, o teu favor. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. E amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém.